Olha, se alguma vez você já precisou escrever um e-mail em inglês, você sabe que, embora pareça uma tarefa muito fácil, a gente descobre que esse buraco é mais embaixo, geralmente quando a gente chega lá no segue em anexo. E olha, eu já vi tanta gente errando esse tipo de coisa em English, não só essa frase especificamente, mas a estrutura, enfim, os pormenores ali do e-mail como um todo. Afinal de contas, eu já dou aula em empresas focadas aí na parte de desenrolo, de conversação, na parte de reunião, de inglês corporativo como um todo já há muito tempo. E ao longo desse tempo eu consegui mapear quais são os principais vacilos que a galera comete na hora de escrever e-mails em English. E é isso que a gente vai resolver aqui hoje nesse vídeo. But first things first, let me introduce myself. My name is Leandro and I've been a teacher for over 10 years. E nesse período de tempo eu já ajudei aí mais de 3.000 alunos nessa caminhada rumo à fluência no idioma, rumo ao 1% da população que hoje pode ser considerada fluente no idioma. E hoje é o seu dia de fazer parte dessa tribo. Welcome aboard! Pois bem, mas antes da gente começar, eu já preciso fazer aquele micro jabá para você já deixar o like nesse vídeo, afinal de contas aqui, essas três principais razões pelas quais a galera costuma vacilar nos e-mails são frutos aí de quase uma década, né, ensinando essa parte do inglês corporativo, focada nesse tipo de vertente do inglês aí, então eu tenho certeza que vai ser muito útil para você. E se você curte esse tipo de conteúdo, se você tá nessa caminhada rumo à fluência, eu recomendo que você se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para que o YouTube possa te entregar esse vídeo e os outros vídeos que assim a gente for postando, porque é algo que vai te ajudar aí nessa caminhada, né, no seu progresso no idioma. Agora sim, basicamente o que a gente vai falar então são os três principais vacilos que a gente vê a galera cometendo com e-mails em English. E esses vacilos são os seguintes, tá? A gente vai falar desse lance de anexos, a gente vai falar de um lance que às vezes a gente escreve de uma forma muito literal e pode soar rude para quem tá ouvindo. É uma parada que a gente vê muito acontecendo, principalmente para quem tá começando agora no inglês e tal, às vezes escreve de uma forma que acha que tá certo, inclusive se você colocar no Google Tradutor, por exemplo, ele vai dar exatamente a tradução que você tá querendo, só que o jeito de escrever fica muito direto, muito rude, e parece que você tá sendo, um pouco sem educação, um pouco ríspido ali, meio com quem tá do outro lado ali lendo aquele e-mail. E por último, a gente vai falar de uma diferença cultural, que aqui no Brasil a gente costuma agir de uma certa forma, mas lá fora é o oposto, e às vezes isso pode gerar um grande mal-entendido. Começando do primeiro, o grande follow attached. Olha, se eu tivesse algum tipo de remuneração para cada vez que me falassem ou me mandassem um follow attached, eu não estaria aqui, eu já estaria aposentado lá nas Ilhas Maldivas ou coisa do tipo, porque isso é extremamente comum. Afinal de contas, a gente usa em português segue anexo. E se você for lá no tradutor, se você quiser ser safo, né? Fala, não precisa aprender inglês porra nenhuma, não. Eu vou lá no tradutor, eu traduzo o que eu quiser. Pô, esse negócio de aprender um idioma aí é coisa do passado. Aí você digita lá, segue em anexo. Talvez, tá? Dependendo do tradutor que você estiver usando aí, ele vai te dar a tradução do follow, né? Que é o segue, follow, attached, em anexo, follow attached. Por que isso é um problema? Porque essa é uma tradução do português, né? No geral, quando você vai fazer algum tipo de referência ali no seu e-mail para um anexo que você está mandando naquele e-mail, tem algumas outras frases que você vai usar que não são o follow attached, porque o follow attached ele é uma tradução literal, e eu já falei isso várias vezes aqui nesse canal. Tradução literal é aquela que te Por quê? Você vai pegar uma determinada frase, você vai traduzir de uma forma ali, literalmente, ou seja, palavra por palavra, o que uma palavra quer dizer, a outra quer dizer, etc e tal. Você tem uma frase que você traduziu literalmente. Na maioria dos casos, ela fica uma frase meio errada, porque ela não leva em conta o contexto, ela só leva em conta a sua tradução literal. O que a gente tem que procurar fazer é a tradução contextual. Essa sim é a que vai resolver muita coisa do seu inglês, afinal de contas, você vai levar em conta o contexto do que você está dizendo, e é isso que importa. Eu diria que, sei lá, 85% da comunicação se dá por contexto, tá? Um exemplo clássico disso é se você chegar pro seu cachorro que não fala o seu idioma e falar com ele, né, uma questão de entonação assim, mas falar algo extremamente adorável, ele vai balançar o rabo, vai ficar feliz, né? Você fala, ai, como você é um tino, vem aqui, seu filho da... Ele vai ficar feliz. Porque ele não sabe o que está acontecendo. Esse tipo de comunicação, é o que a gente chama de comunicação não verbal, leva em conta contexto, leva em conta linguagem corporal, leva em conta entonação. E na real, as palavras que você escolhe são uma pequena parte da comunicação que talvez nem sejam tão importantes assim a depender do contexto. E agora eu vou te passar aqui umas 5 frases para você substituir pelo follow attached. Então presta bem atenção aqui, tá? Chega aqui pertinho. Quando você for mandar um e-mail para fora, bate na câmera,
Vai chacoalhar aí, hein? Quando você for mandar um e-mail pra fora e você tiver que enviar um anexo, você não vai mais falar follow attached. aí, por exemplo, the report, porque isso não tá mais correto. A partir de hoje, a gente vai tirar isso do seu inglês e agora a gente vai usar uma dessas 5 opções aqui. Então, pega o papel e caneta, anota isso, cola na frente aí do seu teclado, do seu monitor lá na empresa ou coisa do tipo assim, pra você usar isso no seu próximo e-mail pra fora que precise de um anexo. Primeira opção, I've attached the report. Vamos usar o report aqui em todos os exemplos. So, hey John, how's it going? I hope you're doing all right. I've attached the report down below. Olha, eu anexei o e-mail aqui embaixo. Perceba que a gente não precisa usar a mesma estrutura do português do segue em anexo. A gente vai usar outra estrutura, mas a mensagem é o que vai ser importante aqui para nós. E isso sim a gente vai estar fazendo direito. A gente vai estar mandando a mensagem direito de acordo com exatamente o que eu ouvi você dizer, o contexto, right? Então a primeira, I've attached, e aí você coloca o item, né? The report, the spreadsheet, the files, the pictures, tanto faz. But I've attached tal coisa. Você pode colocar depois ali, tipo, down below to this email, like just under this message, alguma coisa assim para complementar, embora não seja obrigatório. I've attached e o item. Primeiro item aqui, ou melhor, primeira sugestão para você substituir o follow attached. Segundo item é o please have a look at the attached file, the attached report, whatever. Again, please have a look, ou seja, dá uma olhadinha, dá uma olhada aí, have a look, isso é uma expressão muito boa também para o Business English. Please, have a look at the attached report, spreadsheet, file, pictures, whatever. Please, have a look at the tal coisa. Terceira substituição, the file, né? Então vamos usar o report aqui. The file you asked for is attached down below. Olha só, a planilha, né, o item aqui, as fotos, a informação, os dados, whatever que você solicitou, estão anexados aqui embaixo. So the file you have requested or that you have asked for, né, que você pediu, que você solicitou, are attached down below or are attached under this message, are attached to this message. Veja que todas são opções válidas, eu tô fazendo aqui microvariações de cada uma delas. É claro que todas vão seguir o mesmo contexto e como você, desde 2 minutos atrás, passou a seguir a tradução contextual das coisas, você sabe que todas meio que estão dizendo a mesma coisa. Não fique se preocupando aqui, pô, mas como é que significa isso? O que essa palavra quer dizer? O que esse termo quer dizer? Não importa, se você está seguindo a tradução contextual, você vai passar um fax e a pessoa vai receber aquele fax, vai entender sua mensagem. Cada palavra ali, né, ou como elas se interagem ali na frase, muito raro que ela seja realmente relevante a ponto de você ter que traduzir cada uma delas. Inclusive, uma dica extra aqui, tá? Isso vai prejudicar o seu listening. Se você tiver que entender cada uma das palavras, vai ficar muito mais difícil de você entender uma frase completa, porque você vai travar ali em alguma palavra que você não entendeu, e até você processar aquela palavra que você não entendeu, a pessoa já falou mais 49 outras palavras e você perdeu o fio da meada, o bonde foi embora e você ficou pra trás, tá? Então, esquece esse negócio. Traduza contextualmente, entende o contexto e sabe que aquele contexto, aquela frase vai ter uma tradução muito parecida com o que você quer dizer. Item número 4 aqui para você substituir daquela frase. Please refer to the attached file for more details. Essa daqui é bonita e ela fica super educada. So please refer to the attached file, spreadsheet, picture, whatever, for more details. Ou seja, olha, para mais detalhes, dá uma olhadinha, né? Ou, tipo, acesse alguma coisa assim. Lembra, contexto vale mais do que a palavra. O item que eu anexei aqui embaixo. Então, olha, para mais detalhes, acessa aqui essa foto. Para mais detalhes, acessa a planilha que eu anexei aqui nesse e-mail. Veja que o segue anexo a gente não tá usando ali literalmente em nenhum desses e-mails. E é isso que importa. Você não precisa usar a mesma estrutura do português. Você precisa usar contextualmente algo muito parecido e que vai te dar a mesma mensagem. E por último, quinta opção para você substituir o follow attached, a gente vai usar the attached file contains, e aí a informação que, enfim, a pessoa solicitou ali. Por exemplo, você pode me mandar ali os números de vendas, whatever. Sure. So the attached file contains all the sales numbers for this quarter. Or the attached picture contains all the names of the employees that you want to know, for example, right? Então aqui o item que está anexado contém, enfim, aí você diz o que ele contém, né? Todas as informações de vendas, todos os nomes, todas as diretrizes, as regras, whatever it is, right? So the attached file contains o que ela contém. Mais uma vez, porque isso é tão importante que eu preciso falar de novo. Você não vai usar o follow attached. A partir de hoje, você vai usar uma dessas 5 estruturas aqui. Aliás, editor, ajuda a gente, por gentileza. Coloca aqui na tela, tá? Um compilado das 5. Mas peraí, não põe ainda não. Deixa a galera preparar o print. Tá pronto aí? Na moral? Beleza? Então vai lá. 5, 4, 3, 2, 1. Tá na tela. Você tirou o print? Peraí. Deixa eu sair bonito.
Beleza, agora sim, continuando, editor, pode tirar da tela, tamo junto. Segundo item que vacila o seu e-mail e ele vira, não é nem que ele vacila o seu e-mail vira um saco de vacilo, assim, ó, porque você fica parecendo uma pessoa mal criada, um p******, sacou? Vai ter que censurar isso aí, editor. Your Mac friend, Brent Rambo. Você fica parecendo uma pessoa mal educada quando você escreve dessa forma, que é justamente, de novo, por causa da tradução literal, você fica parecendo ali que você não tá nem aí pra pessoa, porque você escreve de uma forma muito direta, e pra gente combater isso, a gente vai usar uma parada que chama Diplomatic Language. Diplomatic Language basicamente é um jeito de você falar ou de você fazer uma pergunta, uma solicitação que seja, que fica mais fofinho, sabe? Fica mais bonitinho, fica mais, como é que eu vou dizer? Amigável, talvez. Então você vai usar uma linguagem menos direta. Acho que até tem um negócio assim, né? Tem um livro Comunicação Não Violenta. Eu não sei exatamente se é a mesma coisa, eu não li esse livro, mas eu suponho que seja. Basicamente o que a gente vai fazer aqui é substituir algumas palavras por termos menos diretos ou talvez não tão negativos e coisa do tipo. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, ao invés de você pedir alguma coisa durante um e-mail ali, ou uma reunião, ou coisa do tipo assim, como can, se você usa o could, já passa uma ideia de maior polidez. Já parece que você tá mais tranquilo, mais calmo, coisa do tipo. Talvez você tá querendo pegar aquela pessoa pela jugular e amassar ela até os olhos pularem da cara. Mas se você usa alguma coisa assim, já fica melhor, já fica mais bonitinho. Então você não diz que alguma coisa, por exemplo, failed, ela falhou. No, it fell short. Ou seja, ela, no final das contas, traduzido, é a mesma coisa, mas fail é uma palavra muito negativa. Você fala, no, our last product failed. Pô, não, nosso último produto falhou. Fala, nossa, seu fracassado. Pô, fica ruim, parece. É uma palavra muito negativa, ela carrega uma ideia muito negativa. You would say, on the other hand, look, our last product fell short. No fim das contas, falando lá na tradução contextual, é a mesma mensagem. Só que você fala de um jeito que não parece tão ruim. Esse tipo de coisa salva o seu e-mail, right? Ou você pode dizer que alguma coisa é hard. No, this task is not hard, it's challenging. You see what I'm saying? Então não é que alguma coisa é difícil, é desafiador. Porque falar que é difícil parece, pô, meu bagulho é difícil, não vou fazer essa porra não, velho. Tá maluco? Não vou fazer não. Agora, desafiador parece que, pô, assim, vai dar trabalho, mas a gente vai correr atrás, a gente vai resolver. Esse tipo de coisa, às vezes você fala, pô, mas isso aí é igual a gente tem no português, né? O juridiquês parece que é um idioma corporativo. E de fato é. Esse tipo de coisa é esperado que seja usado, né, pela galera aí que vive o mundo corporativo no dia a dia. E às vezes a gente, por não ter o hábito de fazer esse tipo de coisa, talvez no português, acaba não fazendo em inglês. Mas pra gringaiada, isso faz falta e parece que você, como eu disse, parece que você tá puto ou que você tá de saco cheio de alguma coisa e às vezes não, você só tá fazendo uma tradução literal, quer dizer que a partir de agora você vai parar de fazer porque a gente já combinou essa parada, né? Outro caso que você pode usar para dar uma suavizada nas suas mensagens, advérbios de intensidade, porém aqueles que diminuem a intensidade. Que pariu, o que é isso? Não precisa saber o que é um advérbio, tá? Eu vou resumir aqui pra você. Tem algumas palavrinhas que a gente usa, que a gente vai chamar aqui de advérbios. Se você quiser saber mais, né, sobre essa parte de gramática, etc e tal, a gente fala disso lá no Fundamentals e lá no Get Better, na nossa plataforma, mas aqui não é o momento. Senão esse vídeo vai ter 500 horas, 13 temporadas, pô, tá maluco, eu falo mais que a boca. Qual que é o lance aqui, então? Você vai usar coisas como rather, a bit, slightly, essas palavrinhas que dão uma reduzida no que você tá falando. So, por exemplo, imagina que alguém tá atrasado, tá? Alguém tá atrasado com alguma entrega de alguma coisa. Ao invés de você falar, John, you're late. Pô, John, você tá atrasado. É muito direto, entende o que eu tô dizendo? You would say, John, this report is a bit late. Tipo, ele sabe que tá atrasado, né? Mas você fala, tá um pouquinho atrasado, fica melhor. So, John, your report is slightly late, you know? It's rather late. Essas palavrinhas que são os advérbios de intensidade, quando você usa aqueles advérbios de intensidade que enfraquecem o que você está falando, eles cumprem perfeitamente esse papel de suavizar a sua frase. Então a dica geral aqui é, cuidado para quando você estiver escrevendo um e-mail, você não escrever alguma coisa de uma forma muito direta que possa parecer que você não tá tão feliz assim com aquela situação, talvez você não esteja, mas isso não deve transparecer para o seu e-mail, of course. E a gente tem artimanhas aqui no inglês para fazer com que a sua fala, ou melhor, a sua escrita nesse caso, pareça melhor do que de fato talvez você quisesse falar alguma coisa. Ah, e uma coisinha que eu esqueci de falar, perguntas negativas são sempre superiores em questão de amaciamento de frase do que uma pergunta direta. Então sempre que você vai fazer uma sugestão de algo, comece com uma pergunta negativa. So, wouldn't it be better if we whatever? Or can't we tal coisa?
couldn't you tal coisa. Sempre que você vai perguntar alguma coisa ali ou fazer uma sugestão e você quer dar uma amaciada na frase, essa dica é extremamente simples de ser aplicada e ajuda muito na sua escrita, beleza? Guarda essa daí e me diz a próxima vez que você usar, ou melhor, se você tiver já usado alguma coisa assim ou já sabe alguma situação que você vai poder usar uma pergunta negativa para fazer uma sugestão ali de alguma coisa que talvez fosse meio óbvio ou coisa do tipo, deixa aqui nos comentários uma pergunta negativa que foi usada ali para suavizar alguma coisa. Vou ler cada uma delas e a gente vai trocando uma ideia por ali. E por último, eu quero falar sobre uma diferença cultural que a gente tem aqui no Brasil comparado com a maioria dos outros países. Aqui no Brasil acontece uma coisa bem interessante. Inclusive, eu fiz uma pesquisa, uma pesquisa de amostragem, tá? Com alguns alunos aqui recentemente, e isso foi comprovado da seguinte forma. Falei, pô, a galera, né, fala que os americanos, enfim, os alemães, coisa e tal, eles são muito fechados e tal. E eu falei, pô, mas eu não via isso quando eu morava lá, por exemplo. Eu conhecia todos os meus vizinhos, a gente, tipo, conversava, né? Às vezes um precisava de alguma ajuda ali com alguma coisa, a gente se ajudava e tal. Falei, pô, mas é estranho, porque a galera, eu já ouvi isso muitas vezes, o pessoal fala, né? Pô, a galera lá fora é mais fechada, o brasileiro ele é mais caloroso, né? Mais amigável e tal. Eu falei, sabe, aí caiu a ficha e o que eu acho que acontece é o seguinte, a galera baseia as interações de trabalho que a gente tem daqui pra lá e de lá pra cá com o geral da população. E por que eu digo que isso não procede? Porque aqui, no geral, a gente não costuma ser amigo, assim, do vizinho. Aqui no Brasil, geralmente, tipo, o seu vizinho, na real, ele é uma pedra no sapato, tá ligado? Se você pudesse se livrar do seu vizinho, muito provavelmente você o faria. Aqui a gente tem essa amizade, vamos dizer assim, né? Uma amizade com a galera do trabalho. A gente costuma ser brother da galera com quem a gente trabalha. Às vezes vai tomar uma breja ali sexta-feira à noite. Enfim, um convida o outro pra festa de casamento. A gente é muito mais próximo da galera com quem a gente trabalha comparado com a galera perto de onde a gente mora, nossos vizinhos, coisa e tal. E eu via muito o oposto disso nos Estados Unidos. A gente era muito parça da galera com quem a gente dividia ali o bairro, né? Então a gente conhecia meio que todo mundo que morava ali. A gente, assim, se cumprimentava, trocava ideia, parava o carro ali pra conversar com o vizinho que tava mexendo no jardim. A gente era muito mais próximo dos vizinhos, mas no trabalho era cada um na sua e a gente não trocava muita ideia, assim, esse negócio de, tipo, vamos tomar uma breja sexta-feira depois do expediente. Nem sei quem é você, eu nem te conheço, meu. A gente só trabalha junto, a gente tá aqui pra uma única missão que é trabalhar. E às vezes a gente tenta trazer esse tipo de diferença cultural pra um e-mail e perguntar pro cara, e aí, como é que tá a família e tal? O cara vai olhar pra você e falar, mano, não te interessa, tá maluco? Porra, minha família vai se tá, você é louco? Aí a gente acha que o cara é fechado, assim, não quer saber, poucos amigos e tal, mas na real a diferença cultural do que a gente faz aqui. Aqui a gente costuma ser muito brother das pessoas com quem a gente trabalha e talvez, né, comparando aí, pouco brother dos vizinhos, por exemplo, lá costuma ser o oposto. Então essa conexão mais próxima a gente costuma ver lá fora, né? Pelo menos na região onde eu morei era assim, né? Não posso dizer por todo mundo, of course, mas eu morei ali na parte norte, né, noroeste ali dos Estados Unidos, na área de Washington ali, Seattle and so on. E isso era muito comum, a gente, tipo, conhecia todo mundo ali da vizinhança, mas, pô, pra trabalhar, nossa, mano, assim, é tipo, oi, tudo bem e tal, e já era. Tipo, a pessoa chegou meio cabisbaixa no trabalho. Aqui é super normal falar, nossa, João da Silva, o que aconteceu? Você tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Mas imagina, lá a pessoa chegou cabisbaixa e falou, porra, tá acontecendo alguma coisa, mas tipo, tá ligado? E aqui, às vezes, a gente tenta puxar esses assuntos no e-mail, numa reunião, coisa do tipo, e aí acaba gerando, né, uma situação um pouco embaraçosa, coisa do tipo. Então, a dica final aqui, pra gente encerrar essa parada é, deixa pra falar de trabalho com a galera de fora apenas, tá? Então, tipo, resolver ali a parada de trabalho. No máximo, alguma coisinha assim, tipo, e aí, tá tudo bem? Né, como é que você tá? Óbvio, a parte básica ali da educação, claro, mas jamais entrar em detalhes sobre isso. E aí, isso a gente faz com a galera aqui, né, nossos amigos aqui do Brasil, beleza, aí tudo bem, né, a gente tem uma abertura maior nesse sentido, mas no geral, fazer isso com a galera de fora vai gerar uma situação meio estranha, assim, não vou dizer nem um mal entendido, mas vai ficar um clima meio esquisito. E às vezes a gente interpreta isso mal. Não faça isso no seu e-mail, não fica perguntando da família, se a pessoa tá bem e tal, porque ou você vai ser ignorado por completo, ou dependendo da pessoa, ela vai falar que realmente, assim, não é da sua conta, porque é quase um desrespeito você querer invadir a privacidade do outro, né, vendo com a cabeça de lá, entende? Então, resumidamente aqui, follow attached tá proibido a partir de hoje, beleza? Diplomatic language, a gente não vai mais usar perguntas diretas, a gente vai usar os advérbios ali que enfraquecem a intensidade do que a gente tá falando, para que a gente pareça um pouco mais amigável. Ou a gente vai usar perguntas negativas para fazer sugestões, isso também dá uma grande melhorada ali na nossa frase. Ou a gente vai substituir as palavras que tenham naturalmente um cunho negativo
por palavras que não tenham uma conotação tão negativa de cara assim. E por último, a gente vai deixar para esses assuntos mais próximos serem tratados aqui com os nossos colegas do Brasil. E a gente não vai ficar puxando esses assuntos paralelos com a gringaiada, porque eles não gostam muito disso, né? Eu via por experiência, assim, não é muito a praia deles. E aí, você aprendeu alguma coisa nova nesse vídeo? Alguma coisa que você já cometeu um erro antes? Talvez as 3 delas, né? Já pode até pedir música, mas alguma coisa que você aprendeu aqui que talvez não deva fazer ou deva fazer diferente do que você fazia? Deixa pra gente aqui nos comentários qual foi o melhor takeaway, né? O melhor aprendizado aqui desse vídeo. Se você gostou desse conteúdo e aprendeu alguma coisa nova, se eu conseguir agregar em alguma coisa aí no seu inglês, considere a possibilidade de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube te entrega os novos e próximos vídeos que a gente vai colocar aqui. Afinal de contas, toda semana tem vídeo novo aqui no canal e eu quero muito poder te ajudar nessa caminhada rumo à fluência, rumo a 1% da população que pode ser considerado fluente no idioma. Eu quero muito poder te ajudar com isso, mas para isso eu preciso de você aqui comigo. Well, that's all I have for today. I'll see you guys next week. Out!